Escola Caçula tem 18 anos de tradição. Trabalhamos com as categorias A, B, D e E. E mais, temos carros adaptados para alunos PCD. Veículos com adaptação de embreagem e com transmissão automática. E ainda mais, curso 100% online. Tá esperando o quê? Faça já a sua matrícula. Autoescola Caçula, conquistando sua liberdade. Opa, chegamos, estava meditando. Isso é uma espécie de meditação. Tava refletindo aqui sobre algumas coisas. Você não pegou de surpresa não, viu? Tudo bem, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o momento em que você está nos assistindo ou se ouvindo a gente também pelo rádio aí, pela rede PopSat de rádios, que no final de semana transmite os trechos, né? Dos nossos episódios do Psicologando, que vamos para a nossa edição de número 3 hoje. E é um assunto bem interessante, bem inclusivo também, né? Bem interativo, abrangente demais, que é sobre a Gestalt, né? Sobre a terapia da Gestalt e sobre todas as condições dela, os condicionamentos, a abrangência, a importância dessa abordagem. É uma abordagem, né? Uma abordagem pode ser clínica, né? Uma abordagem clínica. Não só clínica. Não só clínica, né? Eu sempre começo já, como diz o Matuto, do começo, né? Que tem gente que começa pelo fim, eu já vou começando realmente pela beirada, como deu o outro aqui, né? Mas enfim, fique atento, que já a gente vai ter uma conversa bem especial, um bate-papo bem aberto e também bem abrangente, dinâmico, educativo, né? E muito edificante. Vai agregar um valor especial para você, para o seu conhecimento, para as suas dúvidas, que você vai dirimir totalmente suas dúvidas com relação a isso. Se não, né, alguma parte do que você tem de questionamento. E se você é um apaixonado por psicologia como eu, se você respira as psicologias, fica comigo até o final desse programa hoje, que com certeza vai ser muito proveitoso para você, tá bom? Quero já falar rapidão aqui dos meus patrocinadores, ó, o Demax 30 para emagrecer 30 quilos. 30 quilos, fosse 30, em 30 dias, 9 quilos são garantidos ou mais. A balança vai... Esse aqui é o terror das balanças, viu? Porque condicionado a uma alimentação que você tem que ter balanceada, isso independente de qualquer suplemento que você tome, de qualquer solução que você tenha, a suplementação da sua alimentação, ela é muito importante. Se alimentar bem é muito importante. E nós temos aqui o nosso Demax 30, nós temos também o nosso ômega 3, 6 e 9, não é? Tá aqui na tela para você. E também nós temos o Lady Dye Hair Caps, que cresce cabelo, tira manchas, cresce unhas e muito mais. Esses 3 suplementos você só encontra na Monarca
nutracêuticos e suplementos. O telefone está aí na sua tela. Liga agora, anota esse número porque está aqui sua saúde, tá bom? E os nossos demais patrocinadores também, muito obrigado. Vamos estar passando na tela sempre aí o nosso patrocinador Master, que é a Levi Ambientações, que nos dá toda essa riqueza de ambientação aqui, riqueza de decoração, que eu fico muito agradecido. Todo mundo que vem aqui gosta do estúdio, acha o estúdio muito bonito. Isso é uma responsabilidade, um trabalho da Débora e do Eugênio, que são meus compadres aí da Levi Ambientações. E todos os nossos patrocinadores vão ficar passando na tela aí. E eu agradeço a todos em dar espaço para você também aqui, tá bom? Vamos lá, bora psicologar agora? Pois é, bem rápido, na produção do nosso querido acadêmico Eduardo Castro, simpaticíssimo e muito, muito inteligente, Eduardo, né? É professor, né? Professor formado, conhece a docência, conhece bem dessa área. Na produção do Eduardo Castro e da Vitória Camussa, que também tem muitas expertises. Os dois se deram muito bem nisso. E na direção geral da Elis Rodrigues, que também é acadêmica de psicologia. Você está ao redor aqui de vários acadêmicos, viu, doutor? Tudo bom? Tudo bom, tudo bom. Bom recebê-lo aqui. Meu convidado possui graduação em psicologia pela Universidade Federal do Ceará, em 2007, né? Esse CRP dele é bem, dizer como Matuto, é bem surrado, né? Mestre em psicologia pelo programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal do Ceará. Bolsista CAPES Propag, trabalhando com a temática da dimensão ética da Gestalt terapia. Doutor em psicologia pelo programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal do Ceará, trabalhando com a temática da produção do sofrimento na experiência esquizofrênica. Gestalt terapeuta pelo Instituto Gestalt do Ceará. Psicoterapeuta e coordenador do curso de formação clínica em Gestalt terapia no Espaço Sorg. Acertei agora? Acertou. Ou pode ser Sorg, que ele disse, não, né? Sorg era um alemão, um psicólogo alemão? Não. Do Azerbaijão, não é não? Não. Zorg é um conceito heideggeriano. É um conceito? É um conceito heideggeriano de cuidado, né? Ah, sim, não tem nada a ver com pessoa, né? Não tem nada a ver. Porque tem Ricard Zorg, do Azerbaijão, mas ele era jornalista, escritor e também acho que era psicólogo também, mas não teve essa proeminência toda. Nenhuma relação com... Dr. João Vitor Moreira Maia, a Gestalt terapia, qual a importância dela para os dias atuais? Olha, eu acho que a Gestalt terapia ela compõe, né, um conjunto de abordagens psicológicas que se dispõe, né, a fazer o que eu chamo de uma análise crítica da nossa sociedade, tentando entender como essa sociedade acaba constituindo sujeitos e determinadas configurações de sofrimento. Né? Há um entendimento, ainda no século XVIII, século XIX, de que competia às filosofias esse exercício crítico da cultura. Sim. Né? Penso que na forma como eu pratico a psicologia, a gestalterapia, a docência em psicologia, eu assumo também que a psicologia tem essa função de ser esse dispositivo crítico da cultura, né? Da gente analisar, né, que modo de sociedade é esse que a gente vive, quais são os dispositivos discursivos que constituem essa dada sociedade e os efeitos disso nos nossos processos de subjetivação, para aí chegar, né, ao entendimento do que dessa relação sujeito-sociedade há a produção do sujeito, mas há também a produção de determinadas configurações de sofrimento. Isso diferente da soma das partes, para entender se o todo? Não. Aí deixa para voltar para o próprio conceito de Gestalt, né? Assim, para ser didático, a gente precisa fazer uma diferenciação. A gestalterapia, que é a abordagem com a qual eu trabalho, constitui-se como uma abordagem psicológica que nasce, né, é datada no ano de 1951, com a publicação do livro Gestalt Therapy, de autoria do Friedrich Solomon Peus, Ralph Lefferlein e o Paul Goodman, mas que se constitui, né, como a abordagem Gestalt terapia se constitui como um esforço primeiro de um grupo de pessoas, dentre os quais as principais autoridades seriam o próprio Fritz Perls, o Paul Goodman,
né, e a Laura Peus. O Kafka não vem antes? Aí é uma questão importante, né? Eu dizia, a gestalterapia é a abordagem com a qual eu trabalho. Ah, sim. A psicologia da Gestalt é como a gente conhecia, né? Não há uma relação, mas a gente não pode confundir gestalterapia com psicologia da Gestalt. Então no caso... A psicologia da Gestalt, ela constitui aquilo que a gente vai reconhecer como a terceira escola de psicologia, né, alemã. Ela vem na terceira escola. Né, assim, né, existiam abordagens que são anteriores à própria psicanálise, que de certa forma se constitui como a primeira grande escola de psicologia alemã, né. Existe, de certa forma, né, todo também um experimentalismo na Alemanha, né? Lembremos da datação da psicologia como ciência sui generis, né? A ideia da psicologia experimental do Wundt, mas também a psicologia dos povos, né? que é menos conhecida, mas talvez mais importante do que a psicologia experimental dita científica. A dos povos, ela está mais encaixada no senso comum? Não. Essa é uma questão de pouco conhecida da psicologia, né? Pois é. A gente sabe que o Wilhelm Wundt, ele é considerado por muitos como o pai da psicologia, né? Sim. Por que ele é considerado o pai da psicologia? Porque ali na década de 1880, 1870, né, ele desenvolve o laboratório de psicologia experimental em Leipzig, né? E aí ele constitui, de certa forma, um modelo de ciência psicológica que é aceita pela sociedade, é aceita como ciência. Ele a torna ciência, né? E aí ele passa a ser uma das grandes referências na psicologia mundial, né? Porque constitui esse primeiro laboratório de psicologia experimental. Mas aí um dado interessante, né? A psicologia experimental, ela de fato não é o grande interesse da vida acadêmica do Wundt. Ali ficaria mais, doutor, em torno da psicofísica? A psicologia experimental ela se alinha ao modelo das ciências mais duras. Sim. Né? Mas o que eu quis pontuar é que há um trabalho do Wilhelm Wundt que é um trabalho mais próximo a uma psicologia da cultura, uma psicologia da linguagem. Né? Por isso que a gente fala de uma Volkspsicologia, que seria uma psicologia do povo, uma psicologia das massas. Então, a psicologia da Gestalt, ela é uma psicologia que se desenvolve ali a partir da década de 1920, né, que é uma psicologia da percepção. Né? Então, a ideia da Gestalt é um termo que a gente não costuma encontrar, né, tradução para o português, né, mas se a gente forçar uma tradução, seria uma ideia de uma boa forma, né, de uma percepção que se dá, né, a partir desse princípio da totalidade. Tá? Então, isso na aplicação ou na etimologia? Isso tanto na etimologia, né, quanto na aplicação. Né? Sim, essa ideia a primeira lei da Gestalt é justamente essa lei, né, de que a gente percebe algo sempre a partir de uma totalidade. A gente não percebe elementos em separado. Né? Quando a gente constitui uma percepção, essa percepção ela é sempre a partir dessa relação de uma determinada figura com um contexto, com um fundo. Né? Mas isso que eu perguntei para o senhor. Isso é uma das leis da percepção. Né? Então, para a gente entender o interesse efetivamente da psicologia da Gestalt, que é essa psicologia alemã, é a percepção. Né? A percepção como um todo, no aprendizado, na vida, nas adaptações. A gestalterapia, que é a abordagem que eu trabalho, ela assume, né, e aí tem um aspecto importante, ela tem uma influência, né, a psicologia da Gestalt tem uma influência. O professor Jorge Ponciano Ribeiro, que é uma das principais autoridades, né, em gestalterapia no Brasil, professor aposentado da UNB, ele escreve em 1984 um livrozinho que é o Gestalterapia Refazendo um Caminho, onde ele descreve aquilo que ele chama das teorias de fundo. Né? Então ele pontua que a psicologia da Gestalt, a teoria organísmica do Kurt Goldenstein e a teoria de campo do Kurt Lewin
são as teorias de fundo, né, da gestalterapia, que se somam a outras influências epistemológicas, que é a própria psicanálise, né, nos movimentos de dissidência, mas também a fenomenologia e o existencialismo, né? Então, o solo epistemológico da gestalterapia, a gente pode dizer, sim, que existe a psicologia da Gestalt, existe o pensamento organísmico do Kurt Goldenstein e existe a teoria de campo do Kurt Lewin. São essas teorias de fundo. Um dado importante, né? A Laura Peus era uma estudiosa, fez o seu doutoramento em psicologia da Gestalt sobre a orientação do Wertheimer, né? Que é o Kohler, o Kofka, né? E o Wertheimer são 3 grandes expoentes da psicologia da Gestalt, né? Mas eu quis fazer esse destaque, né? Assim, a gente não pode confundir psicologia da Gestalt com gestalterapia. São 2 coisas distintas. Bem distintas. São né? distintas. Na aplicação mais popular, a gestalterapia, ela tem mais condições de ser aplicada? Ela transita melhor no campo da aceitação, na questão mais popular, na questão mais de massa? Porque eu vi que, assim, são solos bem distintos, terrenos bem distintos, mas que bem profundos também. Há uma profundidade na Gestalt que você, mesmo sendo estudante do 2º período ou do 9º, já se assusta não com a aplicação, mas com a profundidade que envolve todo esse solo, né, de conhecimento. Eu acho que todas as teorias psicológicas, Lobão, eu costumo dizer isso, né? Provoco os meus alunos nesse sentido. Eu acho que se você quer ser um psicanalista, você vai precisar estudar com afinco pelo menos 10 anos. Pelo menos 10, uma década. Se você quer ser um gestalterapeuta, se você quer ser um analista do comportamento, se você quer ser um terapeuta cognitivo comportamental, se você quiser ser um junguiano, se você quiser ser um rogeriano, né? Uma pessoa que trabalha com abordagem centrada na pessoa, um psicodramatista, né? Eu entendo que é necessário um esforço de leitura, de vivência, de aprofundamento, para justamente dar conta dessa tua pergunta, né? Assim, qual é o benefício que as teorias psicológicas, e aí você pergunta de forma mais específica, a gestalterapia, ela traz para a sociedade, ela traz para o sujeito ou para os sujeitos que são cuidados, né? Para falar da expressão Zorg, que são assistidos, né, nessa intervenção psicológica. Eu costumo frisar que eu não corroboro com a ideia de que há uma abordagem melhor do que outra. Sim. Eu parto do princípio de que existem bons profissionais nas diversas abordagens psicológicas. Não que as abordagens psicológicas elas sejam idênticas nos seus objetos de estudo, nos seus métodos e nas suas disposições éticas. Todas elas são distintas. A análise do comportamento tem objetos e métodos, a psicanálise tem objetos e métodos, a gestalterapia tem objetos e métodos. Mas a gente talvez possa aproximar essas abordagens a partir de uma dimensão ética, né? O professor Luiz Cláudio Figueiredo tem um livrozinho, o professor Luiz Cláudio Figueiredo é professor aposentado lá da USP, ele tem um livrozinho que é o Revisitando as Psicologias, em que ele nos provoca a pensar as questões éticas, né, na psicologia, como a forma como as abordagens psicológicas respondem às questões do nosso tempo. Então, se a gente parar para pensar, né, assim, o que aparece muito hoje, né, nos espaços de cuidado em psicologia, quer seja uma política pública de saúde, quer seja um projeto de extensão de universidade, quer sejam os consultórios particulares, quer sejam os espaços de escuta no contexto escolar, no contexto laboral, né, onde os psicólogos se dispõem a esse lugar de escuta e cuidado com os sujeitos. Quais são as principais queixas? Hoje a gente tem bastante ansiedade, depressão, né, vivemos também, né, níveis significativos de
de transtorno de estresse pós-traumático, né? A pandemia tem Sim. contribuído significativamente para essa experiência. Vivemos também, né, dentro de alguns públicos-alvos, né, níveis maiores de crise suicida, de experiências de automutilação, né, a escarificação. Podemos viver experiências de transtornos alimentares, né, a relação disso com a sociedade, com a mídia, com os padrões estéticos, com as exigências sociais, né? Então, retomando, né, a colocação do professor Luiz Cláudio Figueiredo, me parece que é fundamental que a gestalterapia e as outras abordagens psicológicas se questionem sobre como eu, João Vitor, gestalterapeuta, professor João Vitor, tenho respondido a essas questões no nosso tempo. Né? Como eu disse, né? Penso que a psicologia tem uma função que é de uma análise crítica da cultura, que é de uma análise crítica da sociedade, para que a gente consiga construir de alguma forma algumas saídas. Né? Não me parece um exagero a gente admitir que a nossa sociedade é uma sociedade em adoecimento. Sim, certamente. Então, a partir dessa ideia de uma análise crítica da cultura, né, a gente chegar a um diagnóstico do que tem produzido na nossa sociedade essas formas de adoecimento que vão resultar em configurações de sofrimento específicas nos sujeitos, e aí como a gente passa a cuidar desses sujeitos, dessas experiências, tanto no nível individual, como também a nível coletivo. Eu gosto de problematizar a ideia, né, de, por exemplo, a gente tem um número significativo daquilo que a gente chama de uma síndrome de esgotamento laboral, que é a síndrome de burnout. Sim. Né? Me parece muito problemático quando eu localizo no Lobão as causas, né? Assim, do burnout. O Lobão está ali adoecendo, né, dessa experiência de esgotamento laboral, e eu digo para o Lobão, assim, o Lobão é que é fraco, porque os colegas dele estão ali trabalhando e na mesma intensidade, né, na mesma intensidade e estão sustentando essa experiência, e o Lobão não está conseguindo sustentar essa experiência. Né? Então, quando eu localizo no sujeito, né, no caso hipotético aqui, você, né, eu de certa forma eu perco a oportunidade de compreender, né, o seu sintoma. Né? Existe um professor Newton Júlio Faria, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, que no livro Gestalterapia e Contemporaneidade ele problematiza, né, que a experiência vivida de sofrimento, apesar de ser localizada no sujeito, ela não tem sua gênese no próprio sujeito. Né? Toda a experiência de sofrimento precisa ser analisada a partir dessa relação com o outro e com a cultura. Né? Então, um entendimento aí de que o sintoma do Lobão não é um sintoma só do Lobão. O sintoma do Lobão é um sintoma social. Ele diz, inclusive, daquilo que silenciosamente os seus colegas, no mesmo contexto, e que supostamente estão adaptados... Mas em outro processo estão vivendo também. Né? Então, e aí talvez a gente possa, né, naquela tua pergunta sobre a psicologia da Gestalt e as leis da Gestalt, a gente entender, né? Existe uma máxima da psicologia da Gestalt, que a gestalterapia importa, que é a admissão de que todo comportamento é função de um campo. Né? Ou para compreender a partir de uma linguagem mais própria da psicologia da Gestalt, a gente entender que quando uma determinada figura ganha contornos de pregnância, né, se destaca num determinado fundo, a psicologia da Gestalt vai sinalizar, né, o fundo empresta as suas qualidades para que uma determinada figura possa emergir. Né? Então, quando a gente interpreta o sintoma de um sujeito, né, essa configuração específica de sofrimento, né, algo que o sujeito reclama, quando eu entendo que isso não diz respeito só a esse sujeito, mas isso diz respeito ao grupo social dele, à família dele, a nossa sociedade, a quadra temporal que a gente vive, né? Aí me parece que a gente pensa
a experiência do sujeito a partir dessa ideia da psicologia da Gestalt, de que há uma absoluta correspondência entre figura e fundo. Né? De que a figura ela não pode ser pensada, Sim. ela não pode ser percebida, destituída de um fundo. Né? Quando a gente vê as leis da Gestalt, a gente costuma ver aquela imagem das duas faces ou o cálice. Né? Foi inclusive uma das imagens que vocês utilizaram aqui na apresentação. A Gestalt é a psicologia das formas, né? Exato, né? Assim, dessa percepção, né? Dessa boa forma, dessa percepção enquanto boa forma. E aí isso é que eu estou dizendo, né? Tentando aqui ilustrar. Certo. Se eu, na minha escuta, eu interpreto a experiência do sujeito destituído desse fundo, que é o nosso fundo cultural, né? Assim, você está aqui, né? Eu estou aqui. E a nossa experiência de estar aqui falando para microfones e câmeras e poucas pessoas aqui nesse ambiente, isso seria absolutamente impensável há 100 anos atrás. Né? Então, a nossa experiência ela só ganha contornos de significação porque nós somos sujeitos do nosso tempo, em que a gente entende que isso está sendo gravado, ou que isso está sendo transmitido, e que isso vai servir... Daí a percepção da Gestalt para a adaptação também do todo? Deixa eu tentar entender a tua fala. Né? Essa ideia da totalidade na psicologia da Gestalt, que a Gestalterapia também importa, né? essa compreensão de totalidade, para entender que a experiência do sujeito precisa ser sempre individual? Não. Pelo contrário, né? É um paradoxo, tá, Lobão? Ela é individual, mas ela não é isolada. Né? Então, para retomar o exemplo da síndrome de esgotamento laboral, eu preciso entender o que há de idiosincrático, o que há de específico na experiência desse sujeito ou desses sujeitos que eu estou escutando, tá? Mas eu não vou conseguir compreender a experiência desse sujeito específico se eu não tiver uma compreensão do todo. Por exemplo, né, existe um autor, que é um autor sul-coreano, mas radicado já há muitos anos na Alemanha, que é o Byung-Chul Han, que ele escreve um livro, né, hoje já assumido como um livro clássico, que é o A Sociedade do Cansaço. Né? No livro A Sociedade do Cansaço, o Byung-Chul Han faz uma análise, né, desse sujeito que a gente compreende como sujeito neoliberal. Né? Ou seja, um sujeito que vive a ideia de que é um empreendimento de si. Né, de que os meus sucessos e os meus fracassos têm uma relação direta com, ou dependem exclusivamente dos meus esforços. Então, se você trabalhar bastante, se você estudar bastante, você vai... Né, o Byung-Chul Han não está concordando com isso. Né, ele está dizendo que é sobre essa lógica social que a gente tem vivido. E aí interpreta, analisa... É um olhar bem individualista, né? Mas que é a sociedade que a gente vive. Né? Essa ideia de que o Byung-Chul Han ele vai trazer, né, dentre algumas das suas teses, né, de que o que a gente vive é um empreendimento social de superinvestimento, né, nesse indivíduo. Né? Então a gente tem a lógica de um sujeito que precisa viver a sua vida como um gerente de si, entendi, como um empreendedor de si. Tá? Então, o que eu quis pontuar, né, quando eu trago a fala o texto do Byung-Chul Han, é para entender que para escutar esse sujeito que vive uma síndrome de burnout, eu não posso perder de vista que é essa sociedade que a gente vive. Uma sociedade hiperindividualista, uma sociedade onde desde sempre somos subjetivados a partir do valor de produção. Tá? Então, é essa relação que a gente estabelece entre a figura, que é a experiência do sujeito, e o fundo, que é esse mundo, né, da linguagem, esse mundo da cultura que constitui a nossa experiência. Eu quero trazer para uma realidade mais
sei se a palavra seria popularesco, não, mas contemporâneo. Eu sei que a Gestalt é contemporânea, mas algo mais engajado, mais até hypado, como muitos falam por aí, né? Porque hoje, quando se fala em fazer terapia, alguém pensa logo em TCC, não? TCC. E os TCCistas parece que são meio avessos, aliás. Aliás, são avessos mesmo. Ele tem um avesso com relação à Gestalt, né? Eu queria fazer 2 perguntas. Qual a diferença? O que diferencia a Gestalt terapia e o TCC? E pessoas com personalidades crônicas, elas podem buscar se conhecer melhor dentro dessa abordagem da Gestalt? A Gestalt vai ajudá-los a entender, a se entenderem, a encontrar um caminho de forma mais simples, né? Até uma questão de autodescobrimento mesmo. Sempre que a gente entra, né, nessa seara de qual é a melhor abordagem, eu gosto de lembrar que o que um determinado campo do saber elege como a melhor abordagem é muito específico, né, e transitório. Né? Então, de fato, quando a gente escuta, né, em reportagens televisivas, quando a gente escuta em alguns espaços, né, de comunicação para a população, no modo geral, a TCC tem sido uma abordagem que tem sido destacada. Popularizada. Né? Aí a gente precisa lembrar, por exemplo, no contexto cearense, já foi a análise do comportamento, já foi a psicanálise, né? E para não entrar, né, em uma defesa da gestalterapia ou uma defesa da psicanálise, eu acho que existem 2 questões que são importantes, né? Uma primeira é admitir que a psicologia, as teorias psicológicas, participam de um campo específico que é um campo de disputa. Né? Desde que a psicologia se constitui como ciência, há disputas. Né? Assim, a gente não vai chegar... Vai do conhecimento ao campo comercial. O professor Luiz Cláudio Figueiredo, novamente, mas no outro livro, que é o Matrizes do Pensamento Psicológico, ele vai pontuar isso. A psicologia nunca será una. Né? A psicologia nunca será uma única psicologia. Né? Ela sempre será um campo de dispersão, um campo de disputa. Por quê? Porque a gente tem entendimentos diferentes, inclusive, de qual é a função social da psicologia. Para algumas abordagens psicológicas, a função social da psicologia seria melhor adaptar esse sujeito à sociedade. Por exemplo, a gente vê isso, por exemplo, em teorias políticas. Né? Na verdade, a gente está falando aqui, né, que há um viés ideológico. Sim, na ciência, há um viés ideológico na religião, há um viés ideológico nas teorias sociais. Até uma polarização também. Inclusive uma polarização. Né? Então, de certa forma, quando a gente admite isso, aí a gente desafia essas teorias psicológicas a refletir sobre isso. Então, beleza. Né? Quando eu digo que existe um comportamento que é inadequado, né? Isso pode ser dito por uma determinada teoria. Por exemplo, em gestalterapia a gente não fala isso. Né? A gente vai pensar que todo comportamento ele é uma resposta a um dado campo, a uma determinada situação de vida. Né? Então, por mais que para o sujeito e para o grupo social dele transpareça ali alguma desadaptação, foi a melhor resposta que o sujeito conseguiu produzir, né, com os recursos que ele tinha para aquela situação. Então, tentando te responder, tá, Lobão? Como eu disse, né, eu não acho que existam teorias psicológicas ruins. Né? No Brasil, a gente tem, né, um rigor por parte do Conselho Federal de Psicologia daquilo que é considerado teoria e técnica psicológica e aquilo que não é considerado teoria e técnica psicológica. Então, naquilo que é considerado teoria e técnica psicológica, o Conselho Federal de Psicologia é muito conservador. Né? E há um conservadorismo aqui que eu acho que está a serviço da sociedade. Né? Assim, do Conselho Federal de Psicologia não topar qualquer coisa. Né? Assim, o João Vitor pegou o chat GPT, colocou
né, pedir para o ChatGPT assim, faz um compilado das teses mais importantes da psicanálise, da análise do comportamento, da gestalterapia, do psicodrama, e aí eu vou criar uma teoria psicológica com o auxílio do ChatGPT, e aí eu chego lá e digo assim, agora eu tenho aqui esse Frankenstein psicológico, né, e a nova teoria psicológica, e eu vou ripar, né? Ripar o termo é esse? Pode ser ripar. Ripar, pode né? ser. Então, mimetizar. eu vou fazer com que essa teoria psicológica seja amplamente aceita na sociedade brasileira. Aí cabe ripar e hypar, os dois. Hypar e ripar também cabe. Acho que o termo mais correto seria o hypar. É para engajar. É, para engajar, né? Então, se eu fizesse isso, o Conselho Federal de Psicologia ia atuar dizendo assim, qual é a sustentação que essa teoria que você está criando tem, João? Né? Então, para te responder isso, todas as abordagens psicológicas que são corroboradas pelo Conselho Federal de Psicologia, ela tem a sua validade comprovada historicamente. Exaustivamente. Né? Assim, agora, existe uma certa adesão, né, para falar especificamente sobre algumas dessas abordagens que eu acho muito interessante, né? Quando a gente fala de psicologia baseada em evidências, aí algumas pessoas nos dizem, são só 2 ou 3 abordagens psicológicas que são baseadas em evidência. Isso é um falseamento. Né? A psicanálise nasce, eu não sou um psicanalista, né? A psicanálise nasce fundamentada no método clínico, né? Nada mais evidente, né? As ciências da saúde se constituem a partir de um método clínico. E a psicanálise até também debruçou muito em cima de altos testes, né? Perfeito, né? Então só para fez muitos com ele. Então só para a gente pontuar, né? Assim, daquilo que hoje se concebe como uma psicoterapia baseada em evidências, para muitas pessoas que aderem a esse discurso, a psicanálise não estaria incluída. Contudo, eu discordo absolutamente disso, né? Aí a gente poderia ter um outro episódio só para discutir isso, né? O que a gente chama de evidência. Nós ficamos muito no campo didático. Eu quero fazer uma aplicação mais usual mesmo, acho que a palavra seria essa. E assim, a ansiedade. Os TCCistas defendem muito que a melhor abordagem é o TCC, porque ela consegue lidar com as pessoas que possuem essas ansiedades de uma forma mais clara, mais objetiva, e que a Gestalt, ela traz se torna uma coisa até meio abismal com relação a você se autodescobrir, ou então você encontrar um caminho, né, e fugir dessa ansiedade, porque seriam muitos rodeios, né? E a questão da profundidade. Aí fosse uma expedição de autoconhecimento, dificultaria. Aí essa é a questão, né? Assim, que como eu estou te falando, isso é um campo de dispersão, né? Sim. Como é que a gente vai entender, né, se essa pessoa tem uma síndrome de esgotamento laboral? Qual é a função? Qual é a função enquanto psicólogo? Me parece, né, e eu posso aqui estar sendo impreciso, que alguns terapeutas vão admitir que a função da psicoterapia seria fazer com que esse sintoma desapareça para que o sujeito possa retornar para esse ambiente. Tá? Sim. Nesse sentido, a função da psicoterapia seria remover sintomas. Eu discordo em absoluto disso, né? Por quê? Porque nessa perspectiva da remoção do sintoma, eu tomo o sintoma como inimigo meu. E o sintoma não é nosso inimigo. Os nossos sintomas, eles tentam nos ensinar sobre a nossa experiência, sobre o nosso mundo. Então, talvez essa seja a grande distinção, né? Qual é a função da psicologia? A função da psicologia é uma função adaptativa, adaptar o sujeito a essa mesma sociedade que o adoece, ou, de outro modo, a função da psicologia seria a dessa crítica da cultura, a essa crítica da sociedade, né? A essa crítica aos regimes de verdade que a gente vive e que a gente assume, e que são, né, a rigor, a gênese dos nossos processos de adoecimento. Então eu estou nessa perspectiva.
Então, pelo que você está falando aí, parece que uma tem um olhar mais compadecido para a dor do paciente e a outra não. É só remover mesmo, pronto, sanar aquilo que está com defeito, sem se importar com as subconsequências, não, com as consequências mesmo. Porque parece que tem subconsequências no meio desse contexto aí. Não acho que seja uma questão de estar mais compadecido ou não, né? De validar ou não isso. Mas acho que há sim uma diferença, né, na forma como esse sintoma é entendido e é tratado. Pronto, é isso, nesse ponto que eu queria olhar. Todas as abordagens psicológicas vão ter uma consideração importante sobre o sofrimento, né? Aí eu acho que tem duas coisas importantes a gente entender. Né? A experiência de sofrimento, ela é constitutiva do humano. Sim. Né? Em nenhuma sociedade a gente vai ter, né, vamos chegar a um modelo de sociedade, a um modelo de sujeito em que as pessoas não sofrem. Tá? O sofrimento é constitutivo do humano. Né? Por melhor que seja a sociedade, os sujeitos vão sofrer. Mas eles vão sofrer de formas específicas, né, que são mediadas por esse campo linguístico-cultural que é daquela sociedade. Tá? A forma como a gente vai cuidar dessa experiência de sofrimento, ela é também distinta, ela é também situada historicamente. Né? Então a gente precisa entender que quando chega, né, e para falar de forma específica, quando chega uma pessoa em sofrimento, né, vivendo um transtorno de pânico, vivendo uma fobia social, né, o que a gente chama hoje da ansiedade social, ou vivendo um transtorno de ansiedade generalizada, essa experiência ela vai ser cuidada. Mas o meu objetivo como gestalterapeuta não é simplesmente remover aquele sintoma. É canalizar? Não é canalizar. É favorecer uma compreensão do próprio sujeito sobre o que constitui essa experiência, o que mobilizou, quais foram as condições de possibilidade para aquela determinada experiência viesse a emergir na vida dele. Doutor, vou interromper o senhor para tentar entender e acho que até passar isso para os nossos espectadores em casa. Então a Gestalt, o objeto de estudo seria a questão do aprendizado, perceber como tudo nasce, de onde tudo partiu, para depois daí eu não vou canalizar, eu vou trazer essas tensões internas, vou jogá-las para fora, sei lá, vou externá-las, exteriorizá-las. Você usou uma expressão muito feliz, aprendizagem. Né? Só que a gente entende em gestalterapia que a aprendizagem é a própria cura. Uau, ótimo. Muito bom. Por quê? Porque na medida em que eu me dou conta, né, que eu tomo consciência do que eu tenho vivido, do que eu estou sendo, né, quando eu tomo consciência disso, eu não sou mais o mesmo. Verdade. Se eu aprendo onde estou ou onde está o problema, eu consigo lidar melhor com ele. Né? Aí há uma outra questão muito interessante para a gente pensar, né, nessas teorias que se colocam ali como as melhores, como né, o suprassumo da psicoterapia ou da técnica. O papismo da psicologia. Exatamente. O papismo da psicologia. Muito dessas teorias acabam sendo uma certa reinvenção da roda e do fogo. Por exemplo, o que as teorias analítico-comportamentais ou cognitivos comportamentais chamam do mindfulness, né, que é uma técnica que todo mundo gosta, né? Mindfulness é maravilhoso. Isso daí Theta Healing, né? Isso daí tem sido estudado, né, pelas psicologias humanistas. Isso tem sido estudado pelo Jung, né, há mais de 80 anos. Então, aí vem com uma nova nomenclatura? Exatamente, né? Aquela coisa do estrangeirismo que a gente falou nos bastidores. Assim, é Sorge ou é Zorg? Né? Sim. Né? Fazendo expressão ao espaço que eu coordeno. Né? Então, o mindfulness, né, é uma terminologia nova para falar de algo que as filosofias, né, a cultura oriental, não só as filosofias, mas a cultura alimentar oriental já trazem há muito tempo. Tá? A meditação é uma prática milenar. Sim.
né? E que aí a gente precisa apontar para isso, né? Há um certo processo de colonização, porque aí a gente passa a falar dos estudos de neurociência que comprovam isso, e a gente não fala dos livros sagrados, né? Do hinduísmo, Sim. da cultura tibetana, né? Assim, Do islamismo, do judaísmo, do cristianismo, então, enfim. a gente precisa entender um pouco isso, né? De que Tem que decolonizar isso. tem que decolonizar. Certamente Tá tem. vendo? Né? Tem que decolonizar. Não que a gente não possa usar, né? Mas eu acho que a gente pode usar fazendo a devida referência, né? Não tentando sugerir que há uma profunda inovação a partir de uma linguagem, né? Porque quando a gente pensa, né? A minha tese de doutoramento é justamente uma análise crítica dos discursos psicológicos. Né? Assim, é o entendimento que eu tenho como psicólogo, como pesquisador em psicologia, que o discurso psicológico, o discurso das teorias psicológicas, ela precisa passar por uma análise crítica. Né? Falávamos nos bastidores, né? Eu falava com o Eduardo, que há uma diferença entre a verdade religiosa e a verdade científica, onde a verdade religiosa ela se constitui justamente pelo princípio da fé. Eu não questiono a experiência da fé. Que termina sendo que se creio, logo existe, se existe, logo creio. Né? Eu assumo como uma verdade. Assumo como né? verdade. Assumir a verdade. O discurso científico, a verdade científica, ela é a antítese disso. Né? Eu só posso assumir como verdade quando eu duvidei. Né? Então, a gente precisa fazer uma análise crítica, então, né? Partindo desse pressuposto, a gente precisa fazer uma análise crítica sobre os discursos psicológicos, sobre os efeitos, inclusive, desses discursos psicológicos na sociedade como um todo, mas no próprio interior das teorias psicológicas. Né? Como, por exemplo, isso, assumir que há sim um campo de disputa e isso não vai encerrar. Mas, doutor, o senhor não acha que o campo da antítese dentro da psicologia não é um tanto quanto frágil? Não acho, cara. Acho que... Você acha válido? Acho válido. E produtivo? E produtivo. Acho válido e produtivo. A psicanálise se reinventa a partir das críticas. Não digo como a crítica, eu digo a antítese a antítese da... A antítese em si, né? Em si, não o exercício dialético. Porque cansa, né? Pronto, fora do exercício dialético. Porque cansa o conhecimento e até termina demandando tempo, não é? Inutilizando o tempo. Né, aí talvez você esteja falando isso do teu lugar de acadêmico de psicologia. Sim. Você vai ter que lidar com essa pluralidade. Né? Até para que você assuma, né, que é o que reconheça aquilo que faz sentido para ti e não faça sentido. Enquanto teoria psicológica, enquanto campo de atuação, abordagem, você não vai me cansar, então. Né, você vai ter que lidar com essa diversidade. Tá vendo, né? gente? Isso é um campo constitutivo. E tem uma pergunta, antes do senhor sabe que você está meio apressado, tem atendimento, tem uma pergunta da bancada dos acadêmicos de psicologia aí. Deixa eu só fazer Sim, pois não, à vontade. Eu estou aprendendo, eu estou em aula. Pronto, aqui, viu? Nós estamos em aula. Eu estou só fazer aqui uma outra consideração. Né? Assim, a gente não pode confundir o exercício da psicologia como meramente aquilo que se faz no contexto das psicoterapias. Sim. Tá? É importante a gente entender que a psicanálise ela não é uma lente teórica. Não há ambivalência nisso aí, né? De que a análise do comportamento é uma lente teórica, que a abordagem gestáltica é uma lente teórica que nos possibilita a escuta e a atuação, né? No cuidado com os sujeitos em diferentes espaços. Né? No contexto das políticas públicas de saúde, nas políticas públicas de assistência, nas políticas, nos consultórios particulares, né? Nos espaços educacionais, nos espaços laborais. Né? Então, a gente precisa entender justamente isso, porque há, de certa forma, quando a gente pensa, né, na psicologia, a gente pensa logo da psicoterapia. Sim, verdade. E isso é uma questão restritiva, né? Assim, tanto na contribuição que a psicologia pode dar para a sociedade, né, quanto das possibilidades de atuação. Né? Falávamos do LinkedIn, né? Há campos de atuação, há psicólogos que atuam no contexto educacional, no contexto da saúde, no campo organizacional, na psicologia jurídica. Então, a gente entender que esses campos de atuação, eles são nutridos por essas lentes teóricas que a gente vai
assumir. Mas né? existe um marketing que está retroalimentando isso na sociedade, tipo, vou pontuar de novo a TCC. Parece que há uma retroalimentação de marketing, um remarketing incansável até dentro das faculdades, para que uma abordagem hoje tenha essa, não supremacia, mas uma equivalência ao conceito absoluto, não é? Sim, que é a TCC. Tanto é que até alguns docentes levam os discentes a entenderem isso. Olha, vocês vão passar um bom tempo discutindo isso, mas a TCC é muito mais interessante. Eu não estou aqui entrando em questão com os TCCistas, não, né? Até porque eu não me decidi ainda, sim, né? Sim. Mas aqui eu já tenho acho que TCCistas aqui na sala, né? A maioria. Aí só para pontuar, né? Como eu falei, eu acredito realmente na potência, na qualidade das diferentes teorias psicológicas. Né? O que a gente cobra, né? Eu costumo falar isso com os meus alunos, né? Assim, quando na função de docente em psicologia, eu espero que os meus alunos sejam melhores do que eu. Né? Mas o senhor não polariza, não? Não. Nem milita também, né? Eu milito. Milita? Eu milito. Não no sentido de uma abordagem psicológica específica, mas num projeto de psicologia. Né? Num projeto ético-político da psicologia. Concordo. Né? Então, é nesse sentido. Por exemplo, eu tenho amigos que são analistas do comportamento, eu tenho amigos que são vigotskianos, eu tenho amigos que são Foucaultianos, eu tenho amigos que são rogerianos, psicodramatistas. Eu acho que o que hoje me aproxima das pessoas não é exatamente a abordagem teórica que a pessoa segue, mas o projeto ético-político que a pessoa assume quanto professor, quanto psicólogo, né? E eu acho que essa é uma questão fundamental. Tá? A pergunta da bancada para a gente encerrar, porque o doutor... Pronto, vai ser... Aí. Já está me ouvindo? Já, tá sim. Pronto. Você, vai lá. Eu queria só voltar assim, um pouquinho na sua fala, professor, que você falou sobre sociedade do cansaço. Né? Aí eu fiquei me perguntando, será que tem a ver com aquela palavrazinha da moda, né? Meritocracia? Ele faz uma crítica a isso ou não? Faz, com certeza. O coreano, o Byung-Chul Han. Byung-Chul Han. Com certeza, né? Assim, a meritocracia, ela se fundamenta, né, em duas ideias, né? Esse princípio do hiperindividualismo, né? E um princípio performático. Né? Quando você vai analisar os discursos meritocráticos, né, há essa base, assim, eu por eu mesmo, né? Tudo que eu conquistei por mim mesmo, pelo meu esforço, o que é uma grandíssima falácia, né? E também se ancora no valor de performance, no valor de produtividade. O meu enxergar o outro, enxergar o mundo muda quando eu tenho esse olhar mais meritocrático? Com certeza muda, né? Mas eu acho que o discurso meritocrático ele penaliza, né? Assim, eu não acho que o discurso meritocrático ele seja bom mesmo para quem alcançou o suposto sucesso. Tá? Por quê? Porque o que a gente entende como sucesso, ele também é muito relativo. Né? Então, o Byung-Chul Han ele vai pontuar isso. Né? Nessa sociedade do cansaço que a gente vive, os meus sucessos e os meus fracassos são de absoluta responsabilidade minha. Né? E não há uma pessoa que tenha, né, por mais que se diga, por mais que se tente transparecer isso nas redes sociais, não há uma pessoa que tenha sucesso em todos os campos da sua vida. Né? Não há uma pessoa que seja plenamente realizada ao longo de toda a sua vida. Né? Então, se eu admito que, num dado momento, os meus sucessos são absolutos méritos meus, quando eu lidar com o erro, quando eu lidar com o fracasso, e eu irei lidar com o erro, eu irei lidar com o fracasso. O erro, o fracasso é constitutivo do humano. Né? Existem 5 pessoas aqui nessa sala. Se a gente parar para pensar na última semana, com certeza a gente cometeu algum erro, algum equívoco. Sim.
né? Então, o erro é constitutivo do humano. Então, é um pouco disso, né, do que eu estava falando. Penso eu que a psicologia cumpre essa função de uma análise crítica da cultura, né? E meritocracia, performance, produtividade é um valor da nossa cultura, né? Então, somos subjetivados dentro de uma lógica, né? E aí eu falo isso a partir também do Byung-Chul Han, de que a gente não pode se perceber cansado, esgotado. Existe um texto da professora Maria Rita Kell, que é o livro O Tempo e o Cão, que é fantástico nesse sentido de problematizar como a experiência da depressividade tem uma relação direta com essa experiência temporal que a gente vive relativa à performance, à produtividade, né? A gente vive numa sociedade onde toda a minha experiência ela deve ser vivida num movimento centrípeto em torno de produtividade. Eu acordo e eu durmo pensando como ser produtivo. E produzir. Como produzir, como me destacar. E isso inevitavelmente gera o esgotamento. Não há ninguém que suporte isso a todo momento, né? Nem quem performa bem o dia todo. O dia todo. Não consegue. Né? Eu conversando com um amigo que é comunicador e ele dizendo assim, João, quando a gente faz uma live, a gente não precisa ser perfeito a todo momento. A gente precisa ser muito bom em 40 segundos, porque é o que o povo hoje assiste nas redes sociais. Muito rápido. Então eu preciso transparecer uma excelência em 40 segundos, mas eu não sou excelente o tempo todo. Mas a imagem que a gente vende, a imagem que a gente transparece, é de excelência o tempo todo, né? Então, Lobão, eu e nenhum que está nessa sala é excelente o tempo todo. Mas a gente constitui uma cultura, né? E eu acho que essa cultura que fomenta, né, um evento que vai se precipitar num futuro próximo, que é esse do esgotamento, que é esse do cansaço. Para a gente encerrar a pergunta da bancada acadêmica, que é o seguinte: já que o objetivo da Gestalt terapia é ampliar toda essa teoria paradoxal da mudança, a teoria só para eu explicar, né? A teoria paradoxal da mudança é uma teoria desenvolvida pelo Benser e publicado num livro, né, do Joel Fagan, que é a Teoria, Técnicas e Aplicações, em que o Benser vai dizer: nós não mudamos pela tentativa coercitiva de mudar. Nós mudamos à medida em que nos damos conta, nos tornamos aware, né, do que estamos sendo. Né? Ele utiliza o que somos, né, o que é. Né, quando o sujeito se dá conta do que é. Eu não gosto, né? Eu não gosto da ideia do que é, porque sugere uma ideia muito identitária. Né? O João Vitor desse exato momento não é o João Vitor de 2 horas atrás, quando eu estava pegando meu filho. Né? Quando eu estou com meu filho, eu não sou um homem sério, eu sou um homem bobo. Aí a pergunta é: por que a Gestalt, que isso é bem profundo, existe muita profundidade na Gestalt? Inclusive nas questões do awareness, né? As mudanças internas, né? Tornar aquilo que se é, mesmo não sendo. Aí termina sendo assim, paradoxo para muita gente. Porque eu não sou em absoluto. Não sou em absoluto. Pronto, resumiu tudo. Aí a pergunta é essa, doutor. Eu não sou em absoluto e eu não sou permanente. O ser humano é impermanência. Né? Né? Falávamos das nossas idades, das nossas aparências, né, Lobão, há pouco. Né? A gente se achando um pouco mais velho, um pouco mais novo. Tudo questão de percepção, né? Né? E eu não sou o mesmo que eu era quando eu tinha 25 anos, eu não sou o mesmo que eu era quando eu tinha 35, eu não sou o mesmo hoje, me aproximando dos 41 anos. Alguém olha para o passado e diz: nossa, hoje eu estou melhor do que no passado. Me fez bem amadurecer e envelhecer. Aí a pergunta é: por que a Gestalt ela encoraja o cliente a mergulhar demais na sua experiência do momento para depois apropriar-se de si mesmo? É uma saída? Seria essa a saída? É porque, como eu te disse, né? A gente parte do pressuposto, e aí pontuando, né? Não é só um mergulho em si, é um mergulho na experiência. E toda experiência, ela é uma função desse campo organismo-ambiente, porque em gestalterapia não existe um eu identitário, né? Não existe um eu isolado.
né? O João Vitor está sendo, dessa forma, nessa configuração, né, um gestalterapeuta que tenta ser ilustrativo, tenta ser didático sobre a sua abordagem, mas como eu disse, há 2 horas atrás eu era pai. Há 4 horas atrás eu era psicoterapeuta. Daqui a 1 hora eu vou estar sendo terapeuta de família. Daqui a 9 horas, 8 horas, eu vou estar sendo esposo. Né? Então, na medida em que a minha experiência muda de contexto, o meu modo de ser também se reconfigura. O ambiente então, prospecta você para isso? É uma experiência de mútua constituição. Mas com condicionamento ao ambiente. Organismo mundo. Não é um condicionamento porque é um condicionamento, mas não é um condicionamento, o sujeito não está passivo. Pode ser reflexo do ambiente? Também reflexo. Captação, né? Do ambiente. Ele é também reflexo, mas ele é também responsivo. Porque, por exemplo, já... É via de mão dupla. Ele é uma via de mão dupla, né? Então, tínhamos estipulado um horário. Já saímos dele. Já saiu dele. Eu vou precisar ser responsivo para mandar mensagem para o meu paciente dizendo, ó, vou atrasar um pouquinho, né? Fica aí na recepção, já eu estou chegando. Né? E nesse trecho pode acontecer uma alteração, uma parada ou acelerar a velocidade da sua chegada. Do meu deslocamento. Exatamente. Né? Então, para a gente entender, assim, por que a gente insiste, né, nessa coisa da ampliação da awareness do que está sendo, entendendo que aquilo que está sendo é sempre essa relação, a partir dessa relação organismo-mundo. Né? É porque, na medida em que eu tomo consciência daquilo que eu estou sendo, como eu já pontuei, né? Assim, a gente não é mais o mesmo. Sim. Teoria paradoxal da mudança. Né? Na medida em que eu tomo consciência, eu não sou mais o mesmo. A experiência já mudou. Né? Então, quando eu me dou conta, né, do que na minha experiência de mundo, do que no meu contexto relacional, ou daquilo que das minhas crenças mais íntimas está constituindo a minha experiência, quando eu me dou conta disso, a minha experiência já mudou. Né? Então, como pontua o Gary Ontif, né, que é um psicólogo norte-americano, um gestalterapeuta norte-americano, o insight é a própria cura. Eu ia falar sobre os insights, né? O insight tem várias perspectivas a partir do olhar também, né? Até a questão da idade, percepção. Aí absorvi como válido para mim de que toda percepção, claro, que vai trazer um aprendizado, né? E esse aprendizado vai gerar o resto do todo para mim. Parece papo de doido. Eu sei que alguém está assistindo. Cara, muito... acho que é intenso. Para mim, a questão é intensa. O que eu gosto de pontuar não dá para em 1 hora a gente traduzir aquilo que a gente precisa, como eu estudar 10 anos. Estudar durante 10 anos. Né? Então, penso que esses espaços, né, de socialização, de conhecimento sobre teoria psicológica, para estudantes de psicologia, para profissionais de psicologia, mas para a sociedade, de um modo geral, ela é válida, né, mas ela é limitada. Né? Então, o que para mim fica, né, assim, mais uma oportunidade de provocar, né, um entendimento de qual é a função social da psicologia. Né? Me parece que a psicologia, nas suas diversas teorias psicológicas, tem essa função de pensar essa relação sujeito-mundo, sujeito-cultura, né? Como, a partir dessa relação, a gente vai viver modos, né, mais próprios, mais específicos de adoecimento, de sofrimento, e vamos poder construir, enquanto sociedade, enquanto campo do saber, enquanto sujeitos, estratégias de cuidado. Né? Mas não vamos, de forma nenhuma, anular, extirpar a experiência de sofrimento, porque o sofrer é constitutivo do humano. Né? Só que, ao percebermos alguém que sofre, é também humano a gente favorecer cuidado. Né? Então, nesse sentido, é isso. Né? A psicologia precisa constituir-se como uma prática de cuidado, mas entendendo também a gênese desses processos de adoecimento. Quero terminar com o Dr. João Vitor fazendo uma dinâmica de perguntas bem rápidas e respostas ainda mais rápidas. Né? O velho ping-pong, uma palavra define o que você pensa. Né?
A psicologia e a humanidade. Esperança. A vida. Tudo. O futuro da Gestalt. Compromisso. Ser psicólogo é? Uma missão. O Brasil e a psicologia. Futuro. O que falta para a nossa psicologia? Engajamento social. Onde avançamos e onde retrocedemos, doutor? Na psicologia. Avançamos em muitos campos e evoluímos enquanto sociedade. A mente e a fé podem andar juntas? Certamente. Apesar de eu ser um agnóstico. Obrigado, doutor João Vitor. Muito bom. Esse bate-papo foi rápido, mas eu preciso que você volte aqui, porque, na verdade, aqui é um aulão que a gente está levando para esse povo todo que está em casa. É o nosso 3º episódio e logo assim a produção decidiu sobre Gestalt. Eu sabia que eu já sabia. Não é que eu tinha não é questão do antimedo, não. Cara, é bem profundo. Não, eu não acho cedo demais, porque eu não temo avançar nas coisas de jeito nenhum. Eu acho que quanto mais você avança, mais você é encorajado a descobrir, né, e a aprender a se adaptar. Mas eu sei que você que está em casa vai ficar se questionando. E nós vamos voltar com 2.0 do Dr. João Vitor aqui com questões mais profundas disso. Inclusive, agora estão tentando desmistificar algumas questões do próprio Peirce, de Freud, né? Do fim da vida deles. O porquê que o fim da vida deles e de tantos outros psicólogos foi, como Jung, foi tão caótico no olhar de esperança para a nossa profissão, né? E eu creio que, com certeza, pelo estudioso que você vai contribuir demais para esclarecimento disso, que a gente não tem na faculdade, não tem dentro da sala de aula. E aqui pode ter esse espaço, pode ter essa fala. Só agradecer o espaço, né, Obrigado, Lobão e a equipe toda. E dizer que eu acredito muito, né, nessa ideia de que as redes sociais, o YouTube, né, as mídias sociais de um modo geral, podem ser espaços de socialização de conhecimento de qualidade, né? Tem um monte de coisa, né, que não é bacana, né, nessas redes, mas também é um espaço que a gente pode promover coisas muito interessantes para a sociedade como um todo, ou para campos específicos da sociedade, como é o campo da psicologia, né? Então, parabenizar e me colocar à disposição caso seja, né, necessário novamente. O nosso convidado da 3ª edição do Psicologando, um programa produzido pelo Estúdio Beats, na produção de Vitória Camussa e Eduardo Castro, direção de Elis Rodrigues, com a colaboração dos acadêmicos de psicologia da Uninassal, da UFC e outros, né, amigos nossos aí. Muito obrigado. A gente se encontra no próximo episódio trazendo mais novidades. E olha, vou dar uma dica para você. Maratona no nosso canal. Você que está ouvindo pelo rádio, vai ouvir pelo rádio ou pelo Spotify. No Spotify também nós estamos colocando lá, disponibilizando para você ter acesso. Procura canal do Lobão, podcast do Lobão. E vou dar uma dica para você sobre o episódio de hoje, porque já despertou em mim aqui, borbulhou algo que é capaz de eu ser um Gestalt terapeuta no futuro. Eu acho que eu me identifiquei um pouco com a abordagem, não vou chamar abordagem, mas com a paradoxal ideia de estar discutindo sobre a profundidade da Gestalt. Então, vai lá, volta umas 2 vezes, assiste, reassiste, assiste de novo, para você poder também trilhar um caminho de conhecimento. Um abraço para você, fica com Deus e não se esquece de se inscrever no canal, dar aquela curtida e fortalecer o nosso trabalho aqui. Beijo no coração, tchau, tchau. Psicologia sempre é importante. Tamo junto.